reforme-se. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aqui, e só lembrando, né, a reforma protestante de Lutero foi em cima de 5 pontos, que ele diz. O primeiro, somente Deus. Repita, somente Deus. Outro ponto, somente a fé. Repita, somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E somente a palavra. A sua vida está estribada, construída em cima desses pilares, sim ou não? Amém. A nossa vida, se não está, deveria, né, estar construída em cima desses pilares. Somente Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a palavra. Somente a palavra. Tem um amigo que inclusive ele é da nossa célula, e ele tem um amigo que trabalha com ele, é sócio dele, e essa pessoa ela não é cristã, e ela é um desafio para esse amigo meu, porque ele fala que a Bíblia, ela tem histórias mirabolantes, parecidas com história de pescador. Só um pescador para acreditar na história de outro pescador. Como? Daí ele cita alguns textos da Bíblia e fala, como que isso aqui aconteceu? Então, olha só, nós declaramos aqui que um dos pilares é o quê? A palavra do Senhor. Então, e a palavra é o que está descrito aqui. Ah, mas dá para acreditar mais ou menos na palavra? Sim ou não? Dá para você dizer, as mulheres que ficaram grávidas, quando ficaram grávidas, o marido, e aí, sua esposa está grávida, né? Não, ela está mais ou menos grávida. Dá para dizer isso? Ou está, ou não está. Ou nós cremos na palavra, ou não cremos na palavra. Até em relação à história de pescador, eu não sou muito bom de piada, tenho aprendido com o pastor Eibe. Ele sempre conta uma piadinha no começo do culto. Eu espero não ter que explicar a piada para vocês aqui, mas é recente, está fresquinho aqui. Não tinha nem programado, mas... e eu fui numa célula na quinta-feira, inclusive é um dia incomum, numa célula, inclusive no Jardim Japão ali, o bairro, né? Ali, em Cotia, bem longe, tá? Mais ou menos 40 quilômetros daqui. E uns irmãos vêm de lá para cá, na igreja, inclusive estão aqui. E tem um irmão dessa célula que gosta muito de pescar. E falam que ele conta algumas histórias de pescador. Aí, uns irmãos muito crentes, não estavam mais aguentando mais esse irmão contar a história de pescador, e chegou lá, falou assim, a próxima vez que nós formos pescar, nós vamos colocar uma algema no irmão, porque toda vez ele fala assim, ele aumenta o tamanho dos peixes. Não, o peixe que eu pesquei é desse tamanho. Aí, estamos lá pescando, e ele... Quando esse irmão abriu a boca e começou a falar, um tirou a algema, algemaram o irmão. Aí, queridos, olha só, eu não vou conseguir dizer para vocês o tamanho do peixe. Mas, uma coisa eu posso falar para vocês, o olho dele era desse tamanho. Não tem que explicar, né? Então, queridos, a Bíblia, então o pescador está aqui, eu não vou nem falar, né, porque está aqui, entre nós, mas eu não vou falar quem que é para não constranger, mas ele acredita na palavra do Senhor, amém, pescador? Não fala amém, não. Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre reconstrução, mas quando nós falamos de reconstruir, não sei quantos aqui já passaram por obra em casa e tiveram que construir. Quantos aqui construíram a sua casa? Construiu do zero, pegou lá, né, tapetão lá, construiu, fez terraplanagem e tal. Deu trabalho, né, Fabiana aí, deu trabalho lá também. Acho que é um caso excepcional. Eu também já construí uma casa.
e eu passei por um processo de construção, e é sempre árduo toda a construção. Mas, pior do que construir é reformar. Quantos aqui já passaram por um processo de reformar a casa? E, queridos, não é reformar, né, que nem minha mãe, todo essa época do ano aqui, novembro, dezembro, ela já ia lá comprar latinha de tinta para pintar, para passar uma massinha na parede. Não é esse tipo de reforma. Isso aí não é reforma. Isso aí, na verdade, chama-se manutenção. Né? Então, não vamos confundir. Reforma é aquela coisa, assim, de dar outra forma, dar forma de novo. Ou seja, por isso que chama-se reforma. É algo que tinha uma forma, perdeu aquela forma, eu preciso dar outra forma a ela. Dá muito mais trabalho. Então, olha só, eu já passei, inclusive, essa aqui não é a minha casa, mas eu passei por um processo muito parecido de estar ali reformando, mexendo, construindo parede e morando junto. E morando no mesmo lugar, pensa no pó, ali, uma loucura, barulho, e vizinho reclamando de barulho. E eu passei quase um mês dormindo na cozinha. O meu colchão ali de casal eu levei para a cozinha, e ali foi o nosso acampamento durante um mês. Eu, a gatinho, o Vini, dormi na cozinha. É bom que estava perto da geladeira, perto da pia, perto da comida, estava tudo em casa ali. O melhor lugar da casa, inclusive, não sei a sua, mas a minha é a cozinha. Né? Não sei a sua casa. Lógico, é bom dormir também, descansar, mas a cozinha é o melhor lugar da casa. Então, passar por reforma é sempre um transtorno à parte. Essa é a grande verdade. E eu quero aqui falar falando de reforma, eu quero falar de usar como modelo, uma grande reforma que aconteceu num lugar, na Bíblia. E foi uma reforma. Então, assim como a sua reforma, a minha reforma, deu trabalho, esta também, que nós vamos citar aqui, também deu muito trabalho, que são a reconstrução, a reforma da reconstrução dos muros de Jerusalém e também dos portões de Jerusalém. O povo de Jerusalém estavam ali, morando bem, com todas as suas portas, muros, mas o império babilônico de Nabucodonosor chegou lá e arrasou com Jerusalém, destruiu com aquele povo e levou parte desse povo cativo. Inclusive Daniel faz parte desse povo levado para a Babilônia para servir. Inclusive ele pegou assim os mais bonitos, eles pegavam os mais inteligentes, as pessoas de frente ali, tiraram os líderes. Com certeza você seria levado para a Babilônia nos dias de hoje. Né? Fala amém. Né? Pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas. E aquela cidade ficou arrasada. E eu quero falar aqui de Neemias. Neemias foi a pessoa usada para reconstruir os muros. E olha só, querido, só um parênteses aqui. Muitos anos antes, o templo de Jerusalém, que tinha sido também destruído pelo Império Babilônico, ele foi reconstruído. Então, ou seja, lógico que não foi reconstruído com a suntuosidade com que Salomão tinha construído, porque o templo foi derrubado e ele foi reconstruído antes dessa história de Neemias. Mas só que a cidade continuava arrasada. Só um parênteses aqui, muitas vezes as nossas vidas, eu e você, nós como povo, nós buscamos o Senhor. Aquele povo, eles tinham um templo para adorar. Eles tinham um Senhor para adorar. Mas só que, por que a vida deles continuava um caos, sendo que eles tinham um templo, eles tinham ainda o Deus, ainda continuava vivo, não tinha morrido, estava lá e continua até hoje. Porque não existe uma vara mágica. Só explicando aqui um parênteses, porque vão falar assim, puxa, mas não existe, quer dizer que Deus não pode fazer
num piscar de olhos, um problema, um muro ser reconstruído, uma montanha mudar de lugar? Pode acontecer, sim ou não? Pode acontecer, pela infinita misericórdia e graça do Senhor. Mas, eu diria que a maior parte das coisas, elas são uma construção, dia a dia, é um tijolinho após o outro. E eu quero começar aqui lendo com você em Neemias, nós vamos ler do 1 até o 11, aqui, Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 11. Então, olha só, só um parênteses aqui, más notícias, você precisa ir atrás de más notícias, sim ou não? As más notícias fazem o quê? Elas vêm para você, elas chegam para você. E é engraçado que muitas vezes você espera a má notícia, né? Quando aquele parente liga para você, aquele parente fala assim, tudo bem, faz 3 anos que você não vê o irmão, o primo, o tio, aí ele liga para você. O que acontece no seu coração? Dá aquele gelinho, ai meu Deus, não é coisa boa. As más notícias não precisam a gente ir atrás. Apesar, queridos, que nesses dias de hoje, eu estava outro dia no carro, ouvindo ali Band News, ouvindo rádio, notícia que eu gosto, e eu tive que dar um glória a Deus muito alto, ali sozinho, eu e Deus, no carro, porque pensa na quantidade de notícias boas sobre a economia, sobre tantas coisas acontecendo nesses dias. Você vai ter notícias boas também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, o parente vindo aqui naquele almoço de domingo. Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, ele está falando na primeira pessoa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Né, os irmãos já estavam lá, e aí, fala aí a notícia que você tem para dar. E eles deram a notícia. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, ou seja, quem não foi levado para a Babilônia, que ficou lá em Jerusalém, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, ou seja, a fortaleza, o cuidado, a proteção deles, está fendido, está tudo destruído. E as suas portas queimadas a fogo. Olha só a reação de Neemias, só por isso aqui já é a palavra, queridos, que, né, Lutero falou, somente a palavra, isso aqui já pregava por si só. Olha a reação de Neemias no verso 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, lamentou, chorou por alguns dias, esteve orando e jejuando ao Deus dos céus. Agora, reclamar, chorar, e até orar e jejuar, eu acho que até muitos aqui, nós podemos fazer isso. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas, e depois disso? Olha a atitude de Neemias, o que ele faz para mudar esta realidade física e espiritual do seu povo. No verso 5 e diante, e disse, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. E eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão
pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Só um parênteses, só uma paradinha aqui, queridos. Olha que interessante, ele se incluiu no pecado ali do povo. Aqui está um ensino para nós nos colocarmos. Porque se o país vai mal, se a nossa cidade vai mal, se o nosso bairro vai mal, se a nossa economia vai mal, nós também acabamos, por tabela, indo mal. Então, Neemias tinha essa consciência em relação a tudo isso. De todos nós, olha só, de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei no lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome, o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, que sou eu, ele fala aqui, e dá-me graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, deixa eu orar mais uma vez aqui. Senhor, diante da tua palavra, nós queremos, nesta manhã, declarar que nós estamos aqui abertos para sermos, ó Pai, reformados. Porque essa palavra é para nós. Muitas vezes nosso olhar, a nossa posição é de apontar os dedos para aquilo que não está funcionando, para aquilo que está ruim. Nós somos muitas vezes bons em, ó Pai, examinar, em tirar conclusões, mas o Senhor nesta manhã, ó Pai, faz com que nós tiremos conclusões a respeito de nós mesmos, a respeito das nossas vidas, a respeito do nosso estado espiritual, do estado que nós nos encontramos, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos, queridos, como pessoas, é muito fácil nós olharmos. Tem um ditado que diz que é mais fácil nós olharmos para a janela. E olhar para a janela é olhar para a vida das pessoas. E tratando de pessoas, de vida alheia, de situações, nós somos especialistas. Nós, no lugar do presidente Temer, com certeza nós faríamos melhor. No lugar do prefeito Rubens Furlan aqui em Barueri, com certeza eu teria a solução para a pobreza, para todas as situações. Nós resolveríamos isso, aquilo outro. Ó, tá vendo aquela pessoa fez aquilo, mas eu faria diferente. Lógico, eu estou generalizando e estou olhando para a janela. Mas essa manhã, o Senhor está dizendo assim, filho, filha, ei, reforme-se. Ele está falando assim, é momento de olhar no espelho. Vamos olhar, ao invés de olhar para a janela, olharmos no espelho. E olhar no espelho tem a ver com olhar para dentro de nós, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com o mundo, com a sociedade. É fácil nós dizermos, puxa, mas mais impostos, nós sempre temos a solução, mas nós temos uma índole. É lógico, eu estou generalizando, mas essa é a índole.
Puxa, como que eu posso fazer para dar um jeitinho para pagar menos impostos? Você pode comprar, fazer compra em algum lugar, e a pessoa, lógico, não é todo mundo, vão dizer assim, você quer com nota ou sem nota? Quantos já passaram por isso? E como que nós queremos mudar o nosso país? Como que nós queremos mudar dessa forma? Então, nós precisamos, primeiro, passar por uma reforma interna. E o povo, queridos, o povo de Israel, ele estava por permissão do Senhor. Permissão, Deus permitiu que aquele povo fosse arrasado pela Babilônia. Ei, não precisa a Babilônia te levar a você ser arrasado. Nós não precisamos esperar sermos arrasados, chegar no final do poço, para dizer, o Senhor me tirou do fundo do poço, assim como fez com o povo de Israel. Basta nós nos reformarmos hoje. Posso ouvir um amém? O Senhor quer trazer reforma nesse dia. Aquele povo, eles estavam sofrendo, primeiro, porque eles estavam passando ali por situações onde eles estavam vivendo um monte de filhos órfãos de pais vivos. Olha só, não é muito diferente dos dias de hoje. Por que órfãos de pais vivos? Não combina. Ou é órfão ou não é. Não, órfãos de pai primeiro, porque os pais foram levados para a Babilônia. E eles ficaram perdidos, sem voz de comando. Muitas vezes, as mulheres fecham os ouvidos aí, mas homens, abram os seus ouvidos. A nossa responsabilidade como maridos, como pais, é de guardar a nossa casa. A Babilônia está aí. São assuntos que nós temos ouvido. Por exemplo, nós temos orado todos os dias aqui, né, pastor Gui, sobre tantos assuntos. Tem gente que se atemoriza. Ideologia de gênero. Estão falando que vai ter banheiro, que não vai ter mais banheiro para homem e mulher. É tal coisa, é isso, aquilo, outro. Nós estamos olhando muito para fora. Não que nós não vamos nos impor a essas situações, mas nós precisamos ensinar em casa. Amém, pais? Nossos filhos precisam ser guardados e protegidos em casa. Porque a Babilônia está lá fora. Muitas vezes o nosso trabalho, ele é mais importante do que a nossa casa. Sabe que isso representa a Babilônia, o mundo? Tirando o foco. TV, tantas coisas, modismos. E o povo estava sofrendo por conta disso. Os pais foram levados, foi tirado o foco. Outra coisa, uma coisa inclusive que o profeta, o sacerdote Esdras, que é conterrâneo aqui também de Neemias, que veio com uma parte de deportados da Babilônia para Jerusalém, o desafio dele era restabelecer a questão espiritual do povo que tinha perdido. E a crise dele, sabe qual que era? O povo tinha se misturado às raças. Aqui a questão não é racial, a questão não é, é um povo não poder casar com outro por preconceito, mas o povo que era puro no sentido de ter a essência, a identidade de filho de Deus, tinha se misturado com pagãos. A questão é essa. É o que nós falamos para o nosso jovem, você que é jovem está aqui, é o jugo desigual. O jugo desigual, o que trouxe de maléfico para o povo ali de Israel, para os judeus? Primeiro, eles ficaram vulneráveis, sem muros, sem portões. Os inimigos iam lá e levavam suas filhas. E logo, elas estavam também adorando a deuses. As práticas comuns, adultério, ter 5 esposas, 5 maridos, bestialidade, sexo com animais, tantas coisas passaram a ser normal. Normal, inclusive, para o povo santo. Então, olha só, o povo estava vivendo isso por conta da quebra dos muros. Por isso que nós precisamos restaurar os muros e restabelecer a paz em Jerusalém. Então, queridos, outra coisa, entrou a idolatria. Idolatria, a gente pensa só nos santos que estão lá na igreja católica. Não. Quando nós idolatramos um chefe,
quando nós idolatramos coisas dentro de casa. Ah, não, eu não abro mão desse time de futebol, eu também gosto muito. Mas o que tem sido o seu Deus? Qual que é o nosso Deus? Aquele povo, por conta de se misturar com outros povos, eles passaram a ser um povo idólatra. Também um povo desobediente. Uma das premissas do reino dos céus é a obediência. É um povo obediente à palavra do Senhor. E aquele povo estava passando por isso. Por que, queridos, que nós precisamos restaurar os muros, restaurar as portas nas nossas vidas? Aquele povo, ele estava mais ou menos assim. Tem um ditado popular que diz: se não se pode vencê-los, junte-se a eles. A gente não tem condições de lutar, porque nós estamos aqui vulneráveis. Entra, porque hoje você tem uma TV na sua casa, eu também tenho 2 TVs na minha casa. Mas, mesmo tendo uma TV em casa, eu escolho o que vai entrar dentro da minha casa. Eu escolho. Por mais que meu filho tenha liberdade de amigos, eu escolho, porque ainda ele mora no meu teto, ele tem 9 anos, eu escolho também as amizades dele. Aquele povo, eles não tinham essa escolha. Estava tudo aberto. E tem casas hoje que estão vulneráveis. Apesar de uma aparente regularidade, o negócio parece estar bom, mas não está. Está vulnerável, está aberto para a entrada do Império Babilônico na nossa casa. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não encontrou só paredes destruídas, muros. E diga-se de passagem aqui, quando a gente fala de reforma, a construção dos muros de Jerusalém, e mais as suas 12 portas, cada porta com um nome, é um muro, queridos, de 4 quilômetros, de 4.000 metros. Levou-se 3 anos para ser construído todo esse muro. Aí você pensa, né, em relação, se vai ser fácil reconstruir esse muro, reconstruir essas portas. Talvez você esteja pensando, mas o meu problema, os meus muros e as minhas portas, pastor Emerson, você não tem noção de como está complicado. Mas o Senhor está lançando uma palavra sobre a sua vida hoje aqui, que esses muros serão reconstruídos. Você lembra? Somente a fé. Qual que era a importância dos muros restabelecidos para o povo de Israel? Qual que era a importância? Queridos, não sei quantos aqui já estudaram administração. Com certeza, na faculdade, você, não só administração, enfim, outras faculdades, você passa por essa matéria também, que você passa pela teoria, lá, pela pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela fala de necessidades básicas, são essenciais, desde necessidades básicas até necessidade de autoestima, de poder. E o povo ali de Israel, o povo de Jerusalém, os judeus, eles foram cortados em todas as suas necessidades, desde a básica até a maior. Digamos de passagem aqui, porque se você estivesse passando fome em casa, vamos ser franco, talvez você nem estaria aqui. A nossa vida, ela muda, porque se algumas bases, elas são tiradas, com certeza, talvez, puxa, mas eu não tenho filé mignon, mas eu tenho arroz e feijão para comer em casa. E esse povo, toda a linha de suprimento foi cortada. Ou seja, era um povo que estava passando necessidades básicas, fisiológicas. Por exemplo, aqui de fome. Não sei se que cara você faz quando está com fome. Né? O Vini, eu, né, a gatinha. Tem gente que fica insuportável quando está com fome. Fica, né, não dá para nem conversar com essa pessoa. Talvez você seja assim. Imagine aquele povo não tinha o que comer. Né? Faz aquela carinha, o Vini, quer fazer ele feliz, dá comida. É sempre comida. Sai com a bolsa com alguma comida. Então, vai dando comida ali, e ele está lá feliz e tal. Esquece o papazinho. Aquele povo estava com fome, sede.
Queridos, dentro da necessidade fisiológica, necessidade de sexo, está dentro disso aqui também, é o básico. Pensa se aquele povo tinha prazer, querer sexo. Não tinha. Não tinha nada disso, dormir. Né? Não sei se quantos dormiram bem aqui essa noite? Meu Deus, 30%. Nós precisamos ter uma noite gostosa. Eu confesso para vocês que a minha casa é o porto seguro, é o meu porto seguro, é a minha cama ali. Eu preciso trocar o meu colchão, mas pensa naquele colchão, né, 2 canoinhas assim. Gostoso de dormir. A gatinha em uma canoa e eu em outra. Está afundadinho, está pedindo outro, mas pensa na cama gostosa. Que eu durmo, acordo ali renovado. No Senhor nós precisamos dormir. Aquele povo não dormia. O povo estava destruído naquele lugar. Proteção física. Não tinha proteção física. Eu falei aqui a casa, sendo um porto seguro. Então olha só aqui, os solteiros que ainda não casaram, principalmente os homens. Queridos, nós precisamos suprir a nossa casa, suprir de todas essas coisas aqui. Tem gente querendo casar por conta da só atração sexual. Vai suprir, mas não dá para viver só disso. Eu lembro que a Ana, do pastor Gumer, que está lá no Japão, ela devia ter uns 9 anos, 10 anos de idade, ou até menos, ali na escola, e tinha um menininho que gostava muito dela, e ele era doido, ele queria casar com ela, ir no pé dela e tal, e um dia ele chegou mais sério: Ana, você vai casar comigo ou não? E ela falou assim, fez uma pergunta para ele: você tem dinheiro para comprar o berço? Aí ele ficou pensando, está pensando até hoje. Queridos, é verdade. O Senhor, Ele quer estabelecer casas, famílias em ordem, mas só que se não for suprido algumas coisas, vai haver desordem. Então, proteção física, necessidade de segurança, aquele povo estava passando, de ter casa, recurso financeiro, trabalho, saúde, é o básico. Proteção espiritual, não tinha, apesar de ter o templo naquele lugar, os inimigos vinham, atemorizavam, e eles não tinham como adorar ao Senhor. Como que é na sua casa? Eu quero falar para os homens aqui, apesar das mulheres poderem tomar frente de muitas coisas, mas na sua casa, maridos, quero perguntar, quem é que fala assim, vamos orar, amor, vamos jejuar? Quem é que fala? É a esposa? Ou é o marido? Cuidando, protegendo, amando, se informando de situações lá da escola. Eu moro num condomínio, mas eu estou ali monitorando o Vinícius. De vez em quando eu desço lá e estou perto, para ele entender que o pai está perto. Os muros estão no lugar. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, proteção espiritual. Seu filho te vê orar. Teu filho te vê como um homem de Deus, que busca ao Senhor. A beleza, o ambiente também do lugar foi quebrada. Nós temos necessidade de amor, relacionamento, ter amigos. Aquele povo não tinha isso, de construir família, não tinha isso. Necessidade de poder, e essa é uma coisa que Israel, o povo de Deus, tinha. A questão do poderio, de vencer. Eles ouviam histórias de Davi, histórias de Abraão, histórias de vitória. E eles falavam assim, nós somos vitoriosos. Mas nessa época aqui, nem se lembravam disso. Até isso, essa identidade de poderio que eles tinham, foi tirado. Querido, o Senhor nos criou a identidade de Deus. A sua imagem, Ele nos criou. Essa é a nossa identidade. E o diabo conseguiu, derrubando os muros, tirar essa identidade do povo de Deus naquele tempo. Necessidade de autoestima, admiração própria, foi tirada. Conquista, também necessidade de autorrealização pessoal, um povo que realizava,
que empreendia, que fazia, mas não estava nem conseguindo mais construir um muro, não estava conseguindo colocar um tijolo. Precisou Deus levantar um líder para esse povo. Deus quer restaurar, nesses dias, os muros, nas áreas mais complicadas e delicadas das nossas vidas. E Ele está fazendo aqui, você que saiu da sua casa e veio para cá hoje, o Senhor quer restabelecer esses muros sobre a sua vida. Queridos, por exemplo, na área familiar, por que nós precisamos fortificar, fortalecer, reedificar, restaurar esses muros? Porque o Senhor quer que você tenha vida longa, no seu relacionamento, por exemplo, familiar, como família. Ah, pastor, mas minha vida está em ordem. Aquele que está de pé, nós temos que cuidar para não cair. Fortalecer, principalmente na área dos olhos, os homens, mulheres também. Queridos, se nós não elogiarmos, não cuidarmos da nossa esposa, eu brinco, né? Tem o Zé Curubu lá, o cobrador de ônibus, motorista, vai chegar, e você não prestou atenção que ela fez a unha, mas ele vai lembrar, vai falar, nossa, que gatinha que você está hoje. Isso vai entrando no coração. Pastor, a minha vida já foi boa, mas agora está muito ruim, porque teve adultério, teve traição. Eu não quero entrar profundo nisso, mas o Senhor, se teve situações aqui na sua vida, o Senhor está restaurando os seus muros, os muros da sua vida nessa área. Mas como que faz, pastor? Vem aqui para frente, ora, coloca a mão. Amém, nós vamos sempre fazer isso. Mas lembra-se que é uma reconstrução, tijolinho após tijolinho. E com certeza não vai ser mais a mesma coisa. Mas eu vejo pessoas que passaram por isso, por situações de traição no relacionamento. E a pessoa que traiu, ela volta no relacionamento, a outra pessoa, o cônjuge, perdoou. E ela volta como se nada tivesse mudado, não aconteceu nada. Está certo isso, querido? Sim ou não? Alguma coisa aconteceu. Pastor, mas aquele que entregou a vida para Cristo não é nova criatura? É. Mas muitas vezes nós se apoiamos na palavra de Deus como um amuleto para nos justificar aquilo que nós devemos fazer e não estamos fazendo, como maridos. Se num relacionamento normal, eu tenho que dar 100%, e a minha esposa tem que dar também 100% no relacionamento, que é doar-se. Agora, se eu trair, sempre vai ter uma desconfiança na cabeça dela. Por que ele demorou a vir hoje? Por que ele está me tratando desse jeito? Por que ele está me tratando mal? Ele deve estar saindo com outra. Então, qual que é o meu papel? Se eu teria que dar normalmente 100%, eu vou ter que dar 120%. Eu vou ter que ir um pouquinho além. Quantos estão entendendo? Eu vou ter que dar um pouquinho mais do que o normal. É assim que funciona. E a esposa aplicando fé no que diz respeito a filhos. Pastor, mas a palavra do Senhor fala em relação à varinha, em relação a educar os filhos. Mas olha só, eu percebi, pastor, que falar, conversar, está dando mais resultado do que a varinha. Ei, cuidado, cuidado. Porque o que a palavra do Senhor fala? O que espanta, o que livra do inferno? É a vara da correção. Aí, chega lá na frente, não quero lançar a palavra de maldição, porque eu estou aqui para lançar bênção sobre a sua vida. Mas eu preciso dizer o que a palavra fala. Nós precisamos incutir no coração da criança, hoje, a palavra do Senhor. Livrar a alma dela do inferno hoje, para amanhã ela não se desviar do caminho. Pastor, mas só que está dando resultado. É por sua conta e risco, porque não é o que a palavra fala. Eu aplico a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Lembra lá de um dos pilares de Lutero? Somente a palavra
Somente a palavra. Está lá em Provérbios 22:6. Não está aqui, mas pode ler. Provérbios 23:13. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E também nós aplicarmos a varinha para livrarmos a alma dos nossos filhos. Do quê? Do inferno. Vida financeira. Pastor, mas minha vida não está dando certo. Tem princípios poderosos da palavra de Deus, mas nós não aplicamos. Faça um desafio com Deus em relação a dízimos. Nós tivemos aqui a explanação do pastor Guilherme. Mas nós não precisamos ficar aqui pregando sobre isso. Nós temos que viver a palavra. Ah, mas minha vida não está dando certo. Está entrando por aqui e está sumindo, está derretendo. Está sobrando mês, faltando dinheiro. Eu quero desafiar você, na área financeira, a aplicar Malaquias 3:10. O Senhor está desafiando as nossas vidas, desafiando nós aqui a reconstruirmos os muros, na área de saúde. Pessoas que sofreram violência sexual. O Senhor quer restaurar os muros nesses dias. Queridos, como restaurar? Existe um livro, um best-seller americano, que fez muito sucesso, e ainda vende até hoje, que é A Arte da Guerra. Não sei quantos já leram. E essa Arte da Guerra, ela tem uma máxima. E a máxima da Arte da Guerra diz o seguinte: a melhor defesa é o ataque. Essa é a máxima da Arte da Guerra. A melhor defesa é o ataque. Inclusive, quando eu estou com o Vini lá assistindo um jogo, eu uso essa máxima, né? Então, assistindo lá o Timão, o Corinthians jogando, e falei, Vinão, está 0-0, se não fizer, leva. Quem não faz, leva. Então, o que eu estou querendo dizer? É essa máxima. Ou seja, se não fizer, vai tomar. Então, essa máxima diz isso. A melhor defesa é o ataque. Mas o que diz a Bíblia, queridos, em relação a isso, a essa máxima? Ela é uma verdade? Sim ou não? A melhor defesa é o ataque? Então, olha só, em Tiago 4:7, o que diz? Portanto, submetam-se a Deus e ataquem o diabo, e ele fugirá de vocês. É isso que diz a Bíblia, sim ou não? Portanto, então vou repetir aqui, ó. Submetam-se a Deus, ataquem o diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Amém? Não. Olha só, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, queridos, está falando, sabe do quê? De restabelecer um cuidado. Nós nos revestimos desses muros, e o Senhor está fazendo isso hoje, aqui, nas nossas vidas. Eu quero já chamar a equipe a gente está partindo já para o final aqui, chamar a equipe do louvor, por favor. E, queridos, o Senhor está, nesses dias, restabelecendo os muros sobre as nossas vidas. Nós precisamos, assim como Neemias, ouvir más notícias. Nós precisamos orar, jejuar, chorar se for preciso. Mas só que clamar ao Senhor, se humilhar, reconhecendo que nós somos falhos. Não foi só flores, Neemias passou por muitos problemas na reconstrução, teve ataques dos inimigos, não é o foco da nossa ministração, mas teve muitos ataques ali. E para os pais aqui, e mães, mais para os pais, que são os sacerdotes da casa. Neemias, ele recrutou pedreiros, e esses pedreiros estavam ali construindo. E ele olhou e falou, puxa, mas eles estão com uma mão, com um martelo, com a marreta. O que eles estão fazendo com a outra mão? E ele falou assim, ok, você pode pegar a pá de pedreiro, a colher, ali o martelo, mas com a outra mão. Eles não estavam atacando, eles não foram para uma guerra, mas eles estavam
construindo um muro, construindo a paz, restabelecendo a vida espiritual daquele lugar. Isso, na outra mão, eles tinham uma arma. Mas pastor, mas por quê? Para atacar? Não, para se defender. Defender a sua casa dos ataques do inimigo. Talvez você esteja pensando assim: o meu dia já chegou, porque eu estou sendo flechado, eu estou sendo atacado. Talvez você saiba disso. Puxa, os ataques estão vindo, porque eu estou sentindo os ataques do inimigo. Talvez seja a ausência dos muros ou brechas que existam nesse muro, onde as flechas estão passando. Eu quero, antes daqui de orar, e para o final, passar um videozinho rapidinho para vocês, alguns segundos. Pode soltar aquele vídeo. E eu quero declarar que essa é a sua vida.